Olá, seja bem-vindo ao canal Fatos Reais. Nos últimos anos, justamente por conta de uma pandemia que atingiu o mundo inteiro, ouvimos muitas notícias e debates sobre as vacinas e como elas são produzidas, além de uma expectativa muito grande para que uma nova chegasse. Porém, você já se perguntou como a primeira vacina surgiu? Em qual contexto e houve algum movimento contra o método de prevenção naquele tempo? Neste vídeo, vamos debater sobre o caso que deu início à geração de vacinas que hoje são comuns na nossa vida. A vacina tem esse nome por conta de sua relação direta com as vacas, uma vez que o termo em latim vaccinus significa derivado de vaca. E quem desenvolveu a primeira vacina foi Edward Jenner, nascido em 17 de maio de 1749 em Berkeley, na Inglaterra. A invenção começou por conta de uma observação do médico britânico. Em 1796, ele percebeu que algumas feridas e lesões com pus nas tetas das vacas eram extremamente semelhantes às que eram provocadas nos humanos que pegavam varíola. A varíola bovina, ou cowpox como também era conhecida, gera nos animais uma versão mais leve, mas ainda assim muito parecida com a que estava contaminando as pessoas na época. Edward estava preocupado com surtos de varíola, que alcançou uma taxa de mortalidade de 30%, enquanto quem sobrevivia ficava com uma grande desfiguração. Um dia, ele teria comentado com uma ordenhadeira sobre sua preocupação, e ela rebateu dizendo que não tinha medo da doença por já ter pego a varíola bovina, levantando uma crença entre os ordenhadores da região que quem pegasse a versão bovina não teria a varíola comum. Na intenção de testar essa teoria, Dr. Jenner começou a fazer alguns experimentos. A ideia era dar origem a uma injeção que não machucasse, mas que fosse eficaz o bastante para imunizar as pessoas, levando o vírus da varíola bovina e estimulando o sistema imunológico das pessoas a proteger-se contra a varíola. Sua primeira experiência contou com o filho do jardineiro James Phipps. Edward inoculou o pus que ele extraiu das bolhas de uma das ordenhadeiras. Depois de poucas lesões e febre, o menino não chegou a ter a varíola de forma pesada e se recuperou rapidamente. Com a primeira parte do experimento dando certo, ele seguiu para a próxima fase. Edward pegou o pus de uma outra pessoa, desta vez com a varíola humana, e novamente expôs o menino a ele. Essa foi a parte do experimento que mais surpreendeu, já que depois de algumas semanas o garoto não desenvolveu a doença, sendo assim descoberta uma propriedade de imunização para o vírus que, na época, assustava a maioria das pessoas. O médico seguiu aplicando o método em outras pessoas, e em 1798 levou sua descoberta a público. Muitas pessoas foram contra, mas em pouco tempo o método se espalhou pelo mundo. As notícias sobre as vacinas acabaram se espalhando e Edward aplicou no seu próprio celeiro várias delas. Os médicos especializados desdenhavam da descoberta de Jenner por não acreditar que uma pessoa como ele, vindo de uma zona rural, pudesse realizar um avanço científico tão grande e importante. A falta de confiança acabou se espalhando, e populares chegaram a protestar contra o novo método. Levou alguns anos para que o trabalho de Jenner fosse reconhecido, e quando aconteceu, o parlamento inglês ergueu uma estátua em sua homenagem. E essa é a história de como as vacinas foram inventadas. E você viu no vídeo de hoje que a ciência sempre avança apesar dos protestos. Escreva nos comentários o que você achou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal, não deixe de tomar suas vacinas e a gente se vê no futuro próximo. Até lá!